Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade? Então, ontem eu não fiz o evangelho, porque era... Evangelho, tô ficando doida. A leitura, né? Nós estamos fazendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica no prazo de um ano. Não foi feito ontem, foi 7 de setembro, e não foi feito dia 6 de setembro, porque era meu aniversário. Então, acabei me dando ao luxo de não fazer a gravação, embora acho que seria um prazer e foi algo que passou batido, né? Mas enfim, hoje eu escolhi uma outra posição da minha câmera, estou gravando do celular e não do computador, porque eu queria mostrar as minhas flores lindas e maravilhosas que eu ganhei e que eu amo, né? Na verdade, essa amarela, eu já tenho ela há um ano, eu ganhei de uma pessoa muito querida. A mesma pessoa querida me deu aquela roxinha lá, ó, maravilhosa, né? E aquela branquinha ali é da minha colega, minha sócia e cunhada aqui do escritório. Então, ela deu uma murchadinha, eu vou levar ela pra casa pra cuidar dela. Mas, olha que lindeza. Então, eu decidi hoje fazer assim, de ladinho, pra que a gente possa... Como é que eu posso dizer? Para que a gente possa... Fugiu a palavra. Contemplar. Para que nós possamos contemplar as belezas de Deus. Que eu sou beleza de Deus? Até sou. Mas ali, ó, é muito mais bela que eu, né? Lindas. Então, vamos lá? Então, olha, nós estamos no 20º dia. É o 20º dia? Não, o 20º dia já foi, né? Nós estamos no... Vou olhar aqui, pera lá. Vamos olhar com calma, né? Gênesis... o 20º dia já foi. Nós estamos no 21º dia. Então, nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 30. Pegue o seu grifo, né? Marca texto, como você queira chamar. E vamos lá. Então, vai ser Gênesis capítulo 30, isso? Raquel. Isso? Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, disse ela, ao seu marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus, que te recusou a fecundidade? Ela respondeu, eis minha serva Bala, toma-a, que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, a qual se aproximou Jacó. Bala concebeu, deu à luz um filho a Jacó. Disse então Raquel, Deus fez-me justiça. Ele ouviu minha voz e deu-me um filho. Por isso ela o chamou Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse, lutei contra minha irmã junto a Deus e venci. E deu ao menino o nome Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó e Lia disse, que sorte, e chamou-o Gade. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse, que felicidade, as mulheres me chamarão ditosa, e chamou-o Aser. Um dia, por ocasião da ceifa, Rúben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia, rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu, já não é bastante teres tomado meu marido para que queiras ainda as mandrágoras de meu filho? Pois bem, tornou Raquel em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela. Eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz ao quinto filho a Jacó. Deus disse a ela, recompensou-me por ter dado minha escrava ao meu marido, e o chamou Isacar. Lia concebeu ainda a luz e deu à luz um sexto filho a Jacó e disse, Deus deu-me um belo presente, agora meu marido habitará comigo,
pois que lhe dei à luz 6 filhos, e o chamou Zabulon. Depois disso, deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus disse a ela: tirou o meu opróbio, e chamou-o José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Enriquecimento de Jacó. Peraí, gente. Vamos continuar. Tava esquecendo um sonzinho de fundo, é gostoso, né? Vamos lá, então. Enriquecimento de Jacó. Tendo Raquel dado à luz José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir para minha casa, na minha terra. Dá-me minhas mulheres, meus filhos pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe: se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me que devo dar-te junto a ele e te darei. Jacó disse-lhe: tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinha poucas coisas antes da minha chegada, e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para minha casa? Que tenho hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu: não me darás nada. Se aceitas que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar teu rebanho. Vou hoje passar pelo meio de todos os teus rebanhos e por a tarde entre os cordeiros, todo animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras, tudo que é macho ou malhado, isto será o meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor, para o futuro, quando vieres verificar o meu salário. Tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, será considerado como roubado. Está bem, disse Labão. Seja como dizes. Naquele mesmo dia pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas e manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco, e todos os cordeiros negros confiou-os aos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Tirou-lhes parte da casca, fazendo faixas brancas e deixando a nu o ramo. Colocou as varas assim preparadas sobre os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros, onde vinham beber. Indo a beber, entravam em calor. E como entrassem no calor do coito, diante dessas varas concebiam cordeiros riscados, manchados e malhados. Jacó punha-os à parte e voltava a face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros sobre os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Este homem tornou-se assim extremamente rico e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelos e jumentos. Agora nós vamos para o Salmo 20. Vamos lá? Salmo 20. Eu tinha... sumiu meu marcador daqui, mas vamos lá. Salmo 20. Ação de graças. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Oração pelo rei antes da batalha. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja em nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorre e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o teu coração, o que teu coração anseia, e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos.
Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e o ouviu alto do seu santuário pelo poder do seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao rei, e ouvi-os no dia que vos invocarmos. Eu lembrei agora do terço dos filhos, onde a gente fala, Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Aquelas 10 contas, né? No lugar da Ave Maria a gente fala, Senhor, de joelho, quero ver meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelhos, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, de joelho, quero ver os meus filhos de pé. Senhor, aumenta a minha fé. Me dai forças para ver os meus filhos de pé. Amém. Vamos lá? Vamos seguir? Foi um lapso. Mas tem coisas que Deus fala e que a gente só vai entender mesmo, né? Confiando na palavra dele. Meu Pai. Confiando na palavra do nosso Pai do céu. Vamos lá? Então vamos continuar. Mateus capítulo 12. Nós estamos no versículo 22 ao 37. Mateus 22 ao 37. Vamos lá. Discussão, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Discussão a propósito de um milagre. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoado. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão neste século nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que o coração transborda. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. E por tuas palavras que serás justificado ou condenado.
Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esta aqui é minha família. Esta aqui é minha família, meus filhos, meu marido, juntos, né? Sempre, graças a Deus. Graças ao bom Deus, né? Então, vamos pegar agora o nosso catecismo da Igreja Católica. Vamos lá? Nós estamos, então, no item 166 a 171. Vamos lá? 166 a 171. Só tem que marcar aqui, senão me perco. Gente, não canso de admirar minhas flores. Que beleza. Ai, Deus faz cada coisa linda, né? Às vezes eu me incomodo um pouco com os bichinhos, sabe? Não sou aquela pessoa que gosta de bichinhos, sabe? É um defeito, sei lá. Enfim. Mas também não era uma pessoa que gostava de flores. Mas hoje eu amo flores. Porque eu vejo nelas detalhes assim... detalhes maravilhosos, né? Que a gente não tem na vida da gente. E que as flores, como diz a Bíblia, não fazem força para ter, porque é Deus, né? É Deus agindo. Vamos lá? Então, 166 do Catecismo. Nós cremos. A fé é um ato pessoal. A resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho. Assim como ninguém pode viver sozinho. Olha, eu sempre pensei isso. O homem não nasceu para viver sozinho, né? Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros sobre nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Eu creio. Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílios ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio. É também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. É antes de tudo a Igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a Igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos. Com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. Por intermédio da Igreja recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? A resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, ela é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como a mãe do nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser nossa mãe, a Igreja é também educadora da nossa fé. A linguagem de fé. Não cremos em fórmulas, mas as realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade anunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé, que permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A Igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo.
É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como a mãe que ensina seus filhos a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar. A igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé, para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. A igreja é o nosso chão, né? O nosso ponto de partida, o nosso ponto de parada. A igreja é a nossa linha de raciocínio. Através dela, a gente sabe que está fazendo certo, que não estamos agindo por vontade própria, mas estamos agindo através do Espírito Santo de Deus. Mas, como eu não vim aqui fazer interpretação nenhuma, eu vou parar de falar. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, abençoada a todos, que o 7 de setembro de 2022 tenha sido uma data cívica, uma data importante aqui no Brasil para nós, né? Que ela tenha expressado realmente um ato cívico, né? Livre de política, que não tenha se misturado, porque as crianças precisam aprender, né? Tudo isso é importante. A lei de Deus é importante, a lei dos homens é importante. Viver bem, ser uma boa pessoa é importante. Então, paz e bem e uma ótima quinta-feira.